Dia, como vai você? Hoje nós temos uma aula muito especial para tirar aquele medo, aquela insegurança a respeito de como ensinar matemática. Como a criança aprende números. Esse é um tema muito pertinente para nós que tivemos uma base ruim, digamos assim, em matemática na escola e por conta disso nós repassamos isso para os nossos filhos. Então nós precisamos aprender a matemática de forma simples para que nossos filhos vejam que a matemática não é esse monstro como nós aprendemos. E nós temos um convidado muito especial hoje, idealizador do Numeralizando, esse pai educador que vem falar, nos tranquilizar o coração e dizer que realmente é possível sim aprender números de uma forma muito tranquila, muito consistente e sem aqueles medos que a gente tem ao enfrentar o ensino domiciliar. E para as famílias que já estão no ensino domiciliar há muito tempo, também tem esse medinho. E agora? Como eu vou ensinar na fase, digamos, pela educação clássica, na fase lógica, na fase da retórica? E hoje, como eu posso saber esse conceito de como meu filho aprende números aos 2, 3, 4, 5 anos? Então, se você tem esses medos, se você tem essas dúvidas, acompanhe a nossa live que vai ser um aulão. Eu prometo que hoje não vou conversar muito, que quem vai falar tudo é o Gilberto. E se você tiver algum questionamento, tem uma caixinha aí com um balãozinho interrogação. Se você puder já colocar os seus questionamentos, os seus anseios, as suas dúvidas quanto a qualquer coisa a respeito de como a criança aprende a matemática, de como você ensina, seus medos e inseguranças, pode colocar aí que durante a nossa live o Gilberto, com a sua presteza, vai nos esclarecer através desse aulão. E para começar, eu peço que você que se interessa por esse conteúdo tão importante que é o ensino da matemática, pegue esse aviãozinho, por favor, e envie para 10 pessoas dos seus relacionamentos. Por quê? Porque repassando esse conteúdo, você vai oportunizar que muitas famílias desmistifiquem esse medo da matemática, certo? Deixa eu recusar aqui, depois eu te ligo. Então, gente, sejam todos bem-vindos a esse aulão, né? E eu vou convidar aqui o Gilberto, deixa eu ver se ele já entrou. Ele já entrou, já tomou o cafezinho cedo, que já postou aí pra gente. Então, vamos lá. Vou chamar aqui, convidar. Cadê, gente? Aqui, como é que eu faço? Convidar. Vamos lá, não consegui. Convidar, vamos lá. Visualizar. Então, vamos lá. Vamos aguardar. Ele já está aparecendo, hein? A Calma, gente tá não pode perder aparecendo. um segundo. Bom dia, Gilberto Guerra. Bom dia, cara. Bom dia. Obrigada por ter aceitado esse convite em nos ensinar um pouco daquilo que você tem experiência como professor de matemática e como pai educador. Porque como pai educador, realmente você tem experiência do que a gente passa em relação ao bicho-papão, que é a matemática. Mas depois dessa live, eu tenho Pois é. certeza que nós, mães e pais,
vamos estar bem mais tranquilos em ensinar o número às nossas crianças, não é mesmo? Eu queria que você se Esperamos isso apresentasse. aí. Vamos tomar Tá, o nosso obrigado aí. cafezinho homeschool. É, obrigado aí, cara, pela oportunidade, né, de poder também expandir um pouco, assim, o conhecimento, né? É uma plataforma aqui que eu vejo que os pais têm amparo, né? Isso é muito legal, né? Poder ter um lugar que a gente pode se refugiar e aqui é o lugar, né? É isso mesmo. Bom, eu sou Gilberto, né? Como a Carla já me apresentou, tenho o canal Numeralizando e trabalho com mentorias, com... Na verdade, hoje eu tenho mais um grupo, eu tenho mentorias individuais de vez em quando, mas eu trabalho mais com um grupo de mentoria, onde eu ensino ali, onde eu capacito pais e professores também que procuram para compreender totalmente nosso sistema decimal de numeração que é tão complexo, né? Eu sou formado em Sim. matemática, sou pesquisador, então estou vinculado a um grupo de pesquisa que tem um vínculo com a USP em São Paulo e a gente trabalha, enfim, estamos aí, né? Já estive na sala de aula, já estive trabalhando com formação de professores presencialmente, formação de pedagogos e agora estou com um projeto mais online aí, até para ser mais acessível também, né? Isso. Eu Eu estava tenho. vendo o seu histórico, né, e também pesquisando alguns vídeos no YouTube, né, que você fez essa pesquisa e idealizou esse numeralizando justamente para nos ajudar a como trabalhar o passo a passo desde a criança muito cedo, né, para a gente ter uma noção de como a criança aprende números. E é sobre isso que a gente precisa muito aprender contigo hoje, certo? Então, para começar, um conceito muito básico, mas que para nós que somos, assim, digamos, tão leigos em matemática, a gente precisa aprender pelo começo. Então, a gente já vai começar esse aulão, certo? E você, ó, pode falar à vontade, que a gente realmente quer aprender esse passo a passo. Nós precisamos, certo, Gilberto? E você, como Sim, sim, estando na situação de pai educador, sabe das nossas angústias. Então, sim. assim, para começar, o que são números? Explica para a gente aí a diferença, esse conceito, o início de tudo, a origem, né? Tudo isso que a gente precisa realmente aprender. Pois é, olha só, a gente tem, quando a gente começa o ensino da matemática, uma das primeiras coisas que a gente quer ensinar para os nossos filhos são os números, né? O que são números? E a gente quer logo que ele aprenda a contar. E é muito legal esse desejo, porque de fato a criança precisa aprender a contar. Só que agora nós precisamos entender o que que é número e o que que é contagem. Então, querer ensinar os números é joia, é isso mesmo. Agora, o que que são números? E daí, normalmente, a gente começa a ensinar os algarismos. O que que são algarismos? São aqueles símbolos, né? O desenho que forma o 1, o 2, que vai até de 0 a 9, né? São os algarismos. Isso. A gente começa apresentando esses símbolos para a criança. E uma coisa que a gente precisa quebrar é que esses algarismos não são números. Ou melhor, números não são algarismos, né? E então, assim, a gente tem uma história longa aí da humanidade, né? Os algarismos foram criados lá na Índia, em volta de 600 depois de Cristo, e só por volta de 1400 que estava bem popularizado na Europa. Ou seja, antes disso, né, durante toda a história da humanidade, a gente aprende de outra forma. Por quê? Porque os algarismos eram a representação mais complexa que temos dos números. Então, acho que isso é importante a gente quebrar. Números não são algarismos. Ora, se números não são algarismos, ensinar números não significa que eu tenha que começar a ensinar os algarismos. Então, E nós como a temos gente bem muitos faz, a conceitos. gente, em relação a esse, né, essa diferença, então, quando a gente começa logo cedinho, então, o que a gente começa ensinando são os algarismos, né? Vamos fazer o número um, aquela representação, não é isso? Isso que é Sei, algarismo. O um, exatamente. a representação simbólica. Vamos aprender o um, depois o dois, depois o três, o quatro.
isso é algarismo. Número não tem nada a Exatamente. ver com isso, não é isso? Não. O algarismo, ele é uma forma que a humanidade criou para expressar os números. Ok? Então, por exemplo, como que os egípcios aprenderam números e desenvolveram tão bem a civilização, tiveram assim, né, construções e toda a engenharia e arquitetura desenvolvida? Não foi com algarismo, foi com um sistema muito mais simples do que o nosso e muito mais até fácil de aprender, né? Então, por exemplo, o símbolo do 2, né, aquele símbolo, ele é muito abstrato. Agora, por exemplo, os egípcios trabalhavam com dois palitinhos para representar o 2. É algo muito mais Sim, concreto, algo muito mais acessível para a criança. Os maias verdade. representavam com duas bolinhas, dois pontinhos, o que é muito mais acessível. Então, assim, nós tivemos grandes civilizações com desenvolvimento tecnológico, matemático, astronômico, de engenharia lá em cima, com uma matemática mais simples assim, simples na sua constituição de sistema. Então, a gente tem. Então, assim, isso a gente precisa quebrar. Ensinar número é ensinar algarismo? Não. Mas os algarismos. Tipo assim, é importante frisar o seguinte: eu não estou dizendo que os algarismos não são importantes, eles são muito importantes, eles são muito úteis, eles deverão sim ser aprendidos, mas não é o início de Sim, tudo. Então, a gente não pode achar que por não ensinar os algarismos, não estamos ensinando número. É claro que você entendi. pode acabar sim deixar de ensinar os algarismos e também não ensinar número. Também não é essa a proposta. Não é, não é tirar o alívio de não preciso ensinar esses símbolos e também não ensinar nada, né? Então, assim, Isso. isso é importante. Nós temos que ensinar números? Sim, temos. Então, o que que é isso e como que isso se constitui, né? E isso é uma longa jornada, na verdade, porque a gente tem os primeiros conceitos do que é quantidade. Por exemplo, como que a criança consegue diferenciar o que é uma quantidade e o que não é quantidade? Então, assim, nós temos uma série de elementos que sustentam o nosso sistema de numeração. Quer falar alguma coisa? Eu tô Entendi. falando muito aqui. Então... Não, eu estou entendendo tudo. Gente, vocês estão entendendo aí essa conceituação entre número e algarismo, a importância de ambos, mas na ordem certa aprender o que é números e o algarismo é a representação desse número. Então, até aqui, para uma mãe quase leiga no assunto, tá dando para entender. Então vamos lá. A gente precisa aprender realmente como a criança aprende números contigo e assim a importância de começar. Então assim, tem muitos pais que estão começando agora, pais até que estão com filhos em 3, 4 anos e já ficam, o que é que eu já vou dar? Eu já tenho que dar cálculo. Então assim, acalma essa nossa angústia, né, das mães que estão começando e o que a gente precisa mesmo ensinar aos nossos filhos muito cedo dentro desse conceito de número. Ok, então vamos lá. Primeiro assim, esse ensino provavelmente vai começar por volta dos 3 anos, 3 anos e meio, depende de cada criança, né? Mas ele não constitui começando com o que é número. Ele constitui se preparando a mente da criança para entender o que é quantidade. Então, como que eu começo normalmente a ensinar? Primeira coisa, que parece que não tem nada a ver com o número, é ensinar a qualidade das coisas. O que são as qualidades das coisas? Então, por exemplo, eu tenho aqui essa barrinha, ela é de um material plástico, ela tem uma cor, ela é rígida, né? Então, ela não é maleável, né? Ó, eu tento dobrar, não consigo. Ela tem uma Sim, cor específica e ela tem comprimento, então ela tem diversas qualidades. E a partir das qualidades, você vai explorando o que é cor, as texturas, a maleabilidade, os materiais, o que é plástico, o que é madeira, o que é metal, o que é cerâmica, com a própria louça da casa você trabalha, ó filho, isso aqui, por exemplo, quando eu ensino meu filho que ele não pode, de repente, mexer numa situação, numa coisa porque quebra, mas por que quebra e outras não quebram? É por causa da rigidez do material, é por causa da constituição. Então eu explico para ele, filho, isso aqui ó, é de cerâmica, isso aqui vai quebrar, sente, olha só, pega, testa, né? Tudo isso são qualidades, são características dos objetos. E a gente começa ensinando isso sim. para a criança.
e explora isso o máximo que a gente puder. Daí depois, numa segunda fase, a gente começa a trabalhar transformações de qualidade. As coisas elas se transformam. Então, por exemplo, eu tenho barro, a gente está mexendo muito com barro aqui em casa, com argila. A argila ela tem algumas Eu qualidades. trabalhava Que muito qualidades que também ela com tem? argila. Olha só, a argila ela é úmida, ok? Ela é maleável e é bem fininha, né? Tem uns grãos bem fininhos, que é o que constitui ela ser argila. E daí, olha só que interessante. Quando a gente molda, e dentro, como ela é maleável, a gente consegue criar um molde para ela. Diferente de um líquido, por exemplo, que não dá para moldar. E daí, quando a gente molda e esquece ela no sol, de repente, ou seca e tal, o que acontece com o barro? Aqui está um dos vasinhos que o nosso pequeno fez aqui. Então, olha só. Ele não é mais maleável, né? Ele está rígido agora. Ele pode quebrar, a argila antes não quebrava, agora ela pode quebrar. Ela não é mais úmida, ela perdeu a umidade, ela está seca. Então, essas são as primeiras coisas que a gente trabalha com a criança. E o que isso tem a ver com matemática? O que isso tem a ver? Como que isso vai cooperar com a percepção da criança do que é número e do que é quantidade? E daí eu fiz um videozinho recentemente lá no meu canal, que é o quê? Mostrando justamente, a gente faz uma brincadeira, eu vou mostrar aqui rapidamente a brincadeira que a gente faz, que é o quê? De mudança de... Essas mudanças, deixa eu pegar aqui, mudança de qualidade, tem várias coisas que a gente pode fazer com mudança de qualidade. Então, por exemplo, eu tenho aqui isso aqui, né, uma pecinha do nosso mosaico. Então, ela... Opa, peguei justo com defeito. Então, essa daqui, ó, ela tem um formato trapezoidal, né? Ela tem uma Sim. espessura, ela tem a cor verde, ela é de madeira, ela é rígida. Aqui nessa face ela é um pouquinho, parece que ela é lisa, mas nessa daqui ela já apresenta uma aspereza. Tudo isso são qualidades que a gente pode explorar e desenvolver até a linguagem da criança, porque essa fase ela está numa fase de linguagem. Então, ela vai criando vocabulários, a criança vai tendo vocabulários para aprender a descrever. Uma das tarefas que eu trabalho é a descrição das qualidades. E daí o que acontece? A gente vai pegando isso aqui e pega, por exemplo, olha só, isso aqui eu vou fazer uma mágica. Daí eu ponho numa sacola e tiro isso aqui, por exemplo. Ok? E eu pergunto, o que aconteceu? Mudou alguma coisa? Mudou. Mudou o quê? Mudou a cor? Não, a cor não mudou. Mudou o formato, mudou o material, e daí a gente vai trabalhando as qualidades que sofreram. Então a criança vai ter a consciência de que as coisas podem mudar de alguma forma, né? Não é que pode mudar, mas que existem mudanças que a gente chama de mudanças qualitativas, mudanças de qualidade. Dessa brincadeira, lembrando, não sei se travou. Para mim você travou aqui, hein, gente? Tá me ouvindo? Deu Travou uma aqui travada também. aqui. Ah, tá. Isso, eu queria Voltou, saber né? de vocês se tá ok. Voltou? Então, só para uma pausa nessa aula maravilhosa. O trabalhar esses conceitos, a mãe pode ficar tranquila que ela está trabalhando matemática aos 3, 4 anos, né, Gilberto? De uma forma que ela já está preparando todo esse conceito e uma base para as fases posteriores. Sim, sim. Então, olha só. Excelente. Daí nessa brincadeira que a gente vai fazer? Então vamos lembrar, a gente está trabalhando quais são as qualidades, a criança já sabe descrever as qualidades das coisas, ela já sabe perceber bem e já sabe identificar quando muda as qualidades e quais qualidades mudam. Então ela pega isso aqui, ó, daí eu vou pegar isso aqui para assim, ó, vou fazer uma mágica agora. Então eu ponho isso aqui na sacolinha e daí quando eu tiro, daí eu vou tirando a sacolinha. Daí eu vou tirando. E vou tirando. E não acaba, é assim, né? Não acaba assim, né? A criança vai e vai tirando. E você vai tirando. E daí você pergunta para ela, o que mudou? E aí começa a discussão. Porque assim, mudou alguma qualidade dele?
ele continua tendo o mesmo formato, ele continua sendo do mesmo material, rígido da mesma forma, ele continua tendo a mesma cor, continua tendo as mesmas funcionalidades. Então, o que, que mudou? Se não mudou nenhuma qualidade. Essa é a primeira discussão que a gente faz com a criança e começa a partir daí explicar que isso que ela está observando, você vê, ela observou que é uma mudança de quantidade. A única coisa que mudou foi a quantidade. E a criança, de repente, ela não tem a palavra para dizer quantidade, ela não conhece ainda essa palavra, mas ela está na consciência dela, ela sabe o que mudou, ela sabe o que está acontecendo ali. E daí você dá um nome para isso. Aumentou tanto, aumentou tanto. Depende, cada uma vai tentar expressar de um jeito. E aí você dá um nome para ela, fala assim, isso que aconteceu foi o que? É quantidade, o que mudou foi a quantidade. Então, e daí isso você brinca de diversas maneiras. E aí começam as primeiras ideias, só que está na mente dela, na consciência dela, o que é quantidade. Ela já sabe, então ela sacou, ela conseguiu abstrair o conceito de quantidade. Então, assim, essa é uma das coisas que a gente trabalha, né? Uma outra coisa que eu trabalho bastante, que eu falo muito para os pais, então assim, a gente começa trabalhando com qualidade, o que é a qualidade. Enquanto isso, você trabalha o que é ordenação. Você ordena as coisas. A gente precisa se munir dos numerais ordinais, das palavras numéricas ordinais, que é o quê? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º. Eu subia, por exemplo, a escada. Subindo a escada daqui de casa, eu contava com ele, primeiro, segundo, até 14º, são 14 degraus aqui. Então eu contava com ele assim, né? Ia ordenando. Essa importância dos ordinais, ela é muito importante. Se você quiser contar isso aos 3, 4 anos a gente já insere também. Esse número ordinal, isso. Tudo primeiro. Quem vai primeiro? Quem vai, né, depois? Subindo o degrau também. Primeiro degrau, segundo degrau, em vez de ser 1, 2, 3... Exatamente. Essa é a maneira mais adequada para preparar a nossa mente para entender a contagem e entender os números. Olha só, a gente tem eu costumo dizer que a gente precisa aprender a tirar a palavra depois do nosso vocabulário. Se existem ações que são ordenadas, por que não falar qual é a ordem que elas acontecem? Então, no lugar de falar para a criança, olha, filho, primeiro você vai, porque a gente usa o primeiro e pronto, né? O segundo a gente nem usa mais, né? A gente fala, primeiro você vai guardar os brinquedos, depois você vai comer, depois você vai escovar o dente, depois você vai dormir. Então, a gente fica no depois, e não ordena isso. Então, assim, se nós temos ações que elas são ordenadas, se a criança precisa realizar isso numa determinada ordem, vamos contar para ela qual é essa ordem, vamos explicitar em segundo, que vem terceiro. Muitas pessoas trabalham, sabe aquela questão de ordenar, na alfabetização ou na pré-alfabetização, o pessoal trabalha muito ordenar fatos, né? Em quadrinhos ou numa história. Mas isso tem tudo a ver com a matemática. Nós precisamos aprender, sim, a ordenar. Essa ordenação não é para ficar lá no bloquinho do raciocínio lógico. Ela faz parte das bases da matemática e do que é número. Os primeiros, na história, olha só, na história secular da matemática e da humanidade, os números ordinais foram os primeiros a ser. Mais de 3 livros de história da matemática contam que esse aspecto das ordens, dos ordinais, eles vieram antes dos cardinais e vieram por motivos religiosos de contação ou de narrativa criação. Eu estou falando de livros seculares, olha só. E quando você pega, por exemplo, a Bíblia e vai ler a Bíblia, o que tem lá? O primeiro número que tem lá, ele é um número, fala o primeiro dia, houve tarde, houve manhã, o primeiro dia. E daí depois vem o segundo dia, o terceiro dia. Então, o primeiro conceito que aparece na própria Bíblia são os ordinais. Eles aparecem primeiro. Então, eles precisam ser ensinados primeiro. Ele foi ensinado primeiro para o primeiro homem da humanidade, para Adão. O conceito foi o primeiro, do que vem primeiro.
né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. E a gente, então, precisa Excelente. aproveitar isso, né? Agora, então, assim, vamos munir, acho que se você tem uma filha de 3 anos, filhos de 3 anos, eu acho que essas são as primeiras coisas que você precisa trabalhar. O que é quantidade, o que é qualidade, para poder chegar na quantidade, e a ordenação das coisas. Então, E deixa um pouco a Gilberto, nossa mente do... dentro disso que você está abordando, você mostrou que a matemática vai além de eu estar no momento com meu filho fazendo, digamos, a repetição dos algarismos. Então, quando eu subo uma escada e vou promovendo essa possibilidade de aprender já o sistema ordinal, mesmo sem dar nomes, entendeu? Você já está trabalhando a matemática. Quando eu pego um monte de argila e começo a trabalhar esses conceitos de qualidade, de formato, de resistência, da resistência dos materiais, eu também Sim, já estou trabalhando matemática. Né? Então, assim, você nos mostrou que a matemática a gente pode utilizar durante todo o nosso dia, por exemplo, nas brincadeiras, na sequência, quando você está com o grupo, então a gente utilizar o primeiro, o segundo, o terceiro, tudo isso são conceitos matemáticos muito mais importantes do que aquele momento que a gente vai e pede para a criança cobrir o número um, cobrir o número 2, cobrir o algarismo 3, número não, algarismo que eu já o aprendi agora, algarismo, o 1, isso. 2 e 3. Então, assim, esses conceitos. Outra coisa que eu já aprendi contigo, é a questão de utilizar os materiais concretos, certo? Para formar esses conceitos, né? Você mostrou a questão do tipo, da textura, do tamanho, da quantidade, tudo isso de forma muito simples. Então, nós pais precisamos investir nesses materiais, que não precisam ser materiais caros, mas podem ser materiais Não. confeccionados pela própria família. Seria mais ou menos essa Sim, dica? sim. Sim, eu trabalho, por exemplo, eu tenho aqui alguns, mas compro, principalmente porque como eu ministro curso, dou aula e dou formação, eu preciso mostrar as possibilidades que existem, praticidades que tem no mercado. Então, muitas coisas eu compro não é nem para o meu uso mesmo, assim. É claro que eu uso e aproveito, né? Mas não é pela necessidade de ter que comprar, né? A gente pode trabalhar com feijões, com outros grãos, com milho, tem muitas coisas que a gente consegue trabalhar com continhas. Eu gosto muito de conta. Conta é legal ter em casa. Conta de miçanga, essas coisas assim, né? Para fazer colar, Sim. pulseira e tal. Acho isso bem interessante. E uma coisa, só colocando aqui, eu evito a palavra concreto, que daí e eu uso o termo mais manipulativo. Por quê? Eu vou explicar Isso. rápido de uma forma bem simples. Porque o que é manipulativo? Tudo aquilo que eu consigo manipular, que eu consigo pegar, que eu consigo, né, mexer, mover, Isso. isso aí é um manipulativo. O concreto, ele está relacionado com como a minha mente compreende aquele objeto. Então, por exemplo, isto aqui, ele é um cubinho, né? Ok? Ele é um cubinho. Eu Material posso dizer que ele dourado, é. né? Esse aqui, na verdade, esse aqui é até da Barra Cuisinere, do material dourado, né? Então, ele é um cubinho, beleza. Eu posso dizer que ele é concreto? Eu posso, se eu enxergá-lo como um cubo de plástico. Mas se, por exemplo, eu vou realizar uma contagem lá na frente, não é aos 3 anos de idade, tá? Lá na frente, a criança vai realizar uma contagem e utiliza isso aqui para corresponder. Cada ovelhinha, por exemplo, ela quer contar ovelhas de um pasto. Para cada ovelhinha, ela usa uma pedrinha dessa daqui. Então, o que acontece? Quando a criança faz isso, e quando ela depois olha para isso aqui não representa mais um cubinho, isso aqui é uma ovelhinha. Entendi. Então, ou seja, isso aqui já não é, já saiu do concreto, já é uma abstração. Isso aqui já é um elemento abstrato para ela, porque ela olha para isso aqui pensando numa ovelha, representando uma ovelha com isso aqui, mas isso aqui não é uma ovelha. Daí, nesse caso, Entendi. a ovelha é o concreto.
Mas eu não consigo Entendi. manipular a ovelha para contar. Eu não vou pegar a ovelha e colocar num saquinho para contar. A pedrinha eu Uhum. consigo pôr. Então a pedrinha, ela é um manipulativo que eu uso, mas ela está cheia de abstração. Porque a abstração tem a ver justamente como a minha mente interpreta esse objeto aqui. Só para explicar assim, o porquê que algumas pessoas, e eu principalmente também, não utilizo muito a palavra concreto. A gente usa manipulativo, Entendi. porque o concreto Manipulativo. tem a ver com essas plataformas dentro da mente da criança. Então a gente vai indo Entendi. do concreto para o abstrato na mente da Isso. criança, ok? Isso mesmo. Entendi. Perfeita essa E daí, colocação. e, e daí, Então e daí vamos por lá. isso que a gente fala que os algarismos, eles são os mais abstratos que tem. Porque o símbolo 2 ele não faz referência nenhuma à quantidade concreta, o símbolo que nós utilizamos hoje. Quando os egípcios utilizam isso aqui para o 2, por exemplo, é, já tem uma certa, algo concreto, porque existe uma Mais relação concreto. com a Isso. quantidade. O nosso 2, o algarismo, por isso que eu falo, ele é um dos mais abstratos que tem, porque os nossos símbolos não têm relação nenhuma com a realidade, não tem, são símbolos exclusivamente numéricos. Os egípcios, por exemplo, Olhando, utilizavam desenho. você está me ouvindo É, direitinho? deu, Tá vendo? apareceu uma mensagem para mim no meu celular e acho que ele deu uma. Ah, Mas tudo sim, bem, já. sim. Então, ele Bom, tem. Os egípcios usavam, por exemplo, corda para representar os algarismos, o desenho de uma corda, o desenho de uma rã, o desenho de uma flor. Ou seja, eles, mesmo tendo alguma abstração, mas os numerais deles eram desenhos que tinham alguma associação com o mundo real, com o mundo concreto. E já o nosso algarismo não. O nosso algarismo não tem nenhuma relação. Os desenhos são exclusivamente feitos, criados para representar quantidades. Né? Isso torna ele muito abstrato. entendi. Quer dizer que nossa representação numérica, nosso algarismo é mais complexo em relação a outras culturas, né, milenares, onde Sim, tem um índice elevado, digamos, dessa representação numérica, e aí a gente perde um sim. pouquinho. E aí, o que que a gente faz? Você já deu essa dica de 3 anos, como a gente deve trabalhar, e vamos seguindo, passo a passo, até chegar nos 12 anos. Olha só. Daí depois a gente vai precisar entender que a criança ela precisa aprender a contar, ok? E eu não vou entrar na contagem aqui. Tem alguns vídeos meus que falam sobre a contagem, porque ela precisa aprender. Só para sinalizar para vocês, contagem não é a criança ficar repetindo uma sequência numérica, uma sequência de palavras que de repente ela nem sabe que é numérica ainda, enquanto a gente treina o Sim, dedinho dela para ir acompanhando as quantidades. Isso não é contagem. A contagem é muito mais do que isso, ela é muito mais elaborada e complexa. Então, a nossa mente não pode estar em treinar a criança em fazer essa contagem. Né? Se a gente tenta sim, treinar a criança para fazer essa contagem, ela não está aprendendo a contar verdadeiramente. Primeiro, para contar, você precisa ter um conjunto que você deseja controlar aquela quantidade. Eu simplesmente pegar meus dedos e repetir, isso aqui não tem muito sentido, na verdade. Porque não é uma contagem. Eu não quero controlar quantos dedos eu tenho, eu já sei quantos dedos eu tenho. Então a contagem, ela por natureza, ela exige que se tenha um conjunto que eu queira controlar aquela quantidade. E daí depois eu faço a associação de correspondência, igual eu falei da pedrinha e da ovelhinha. entendi. Só um Então, minutinho. Eu desativei os comentários, viu, Gilberto, para a gente ver você apresentar para a gente melhor os manipulativos. E se porque você tem aparece alguma os comentários. curiosidade, alguma pergunta, alguma dúvida, tem aí um balãozinho com interrogação. E aí o Gilberto vai sim responder para a gente qualquer dúvida que você tenha, qualquer medo em relação à matemática. Se você quiser perguntar a respeito do seu filho em determinada faixa etária, ele também vai nos responder. Então tá aí o Sim. balãozinho. E eu só desativei esses comentários por conta disso, que ele está mostrando os manipulativos e a gente precisa ver melhor. Vamos lá, Gilberto.
Então, assim, a contagem, ela então precisa ter essas duas situações, que é um conjunto que eu quero controlar a quantidade e um outro conjunto que eu utilizo para controlar aquela quantidade, que é uma quantidade que eu não consigo manipular. No caso de ovelhas, ou de outros animais, ou Sim, de carros, qualquer quantidade que eu não tenho domínio nas minhas mãos ou não possa ter, né? Então, a contagem é isso. E daí depois, que é o que assusta às vezes muita gente, é a gente trabalhar, além do cálculo, que é o quê? O cálculo aritmético, a soma, a sim. subtração, a multiplicação, tudo isso a gente trabalha antes do sistema. O nosso sistema, olha só, o nosso sistema é um sistema multiplicativo que a gente chama. O que significa isso? Isso. Que a gente vai multiplicando de 10 em 10. Cada posição que. E além disso, ele é posicional também. Então, o algarismo na casa da unidade tem um significado. O algarismo na casa da dezena é 10 vezes a unidade. O algarismo na casa da centena é 10 vezes a dezena. Então, ele é um sistema multiplicativo. E olha só que loucura. A gente tenta, de modo geral, né, ensinar para a criança o Isso. nosso sistema para depois ensinar a multiplicação. Mas o nosso sistema, Verdade. ele funciona a partir da multiplicação. Ele só é organizado porque a multiplicação já existe. Então eu tenho Isso. condições, sim, quando eu entendo, e daí é importante aquele primeiro assunto que nós falamos, quando eu entendo que números não são algarismos, eu consigo entender que eu consigo trabalhar o cálculo, a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão sem algarismo. Eu consigo trabalhar isso. E aí a criança precisa entender essa multiplicação, compreender o que é, operar isso com manipulativos, operar isso mentalmente, e daí depois, basicamente, o que a gente trabalha é o quê? A criança ela constitui toda a base numérica, o sistema decimal, o sistema posicional, tudo isso sem algarismo. Mas por que, Gilberto, sem Entendi. algarismo? Porque foi assim na história. A história nos conta que foi assim que aconteceu. E respeitar essa linha histórica é também respeitar justamente os níveis de abstrações que a nossa mente consegue galgar. Então, a criança, não adianta você pegar o que está aqui no topo, que são os algarismos, e trazer aqui para a base e tentar fazer a criança entender. Os algarismos, ele é tipo uma representação, ele é o último, né? Até Entendi. trazendo ali para comparando com a educação clássica que eu comentei, né? Isso. É como se for, porque dentro da educação clássica nós temos a gramática, a lógica e a retórica, né? Isso. E dentro Isso. do nosso sistema de representação decimal, nós temos uma analogia muito legal com relação a isso. Porque os algarismos é como se fosse a retórica do sistema de numeração. Ou seja, ele é a A parte expressão final. máxima, ele é a parte final, a maneira que você se expressa com mais firmeza todos os conceitos numéricos. Então eu não preciso Entendi. aprender isso agora. Tem todo um sistema lógico que antecede esse momento. Então, essas estruturas lógicas, essas estruturas matemáticas, essas estruturas aritméticas, conceituais que a gente trabalha, elas vêm todas antes. Então, a criança Entendi. precisa olhar isso aqui, por exemplo, e entender que isso aqui não é só 100 unidades, mas que isso é 10 vezes 10, por exemplo. A criança tem condições de entender isso se você conduzi-la para isso. Ela precisa entender que 20 é 2 vezes 10. Você tem 10 aqui e 10 aqui. Você tem duas Isso. vezes o 10. Então, ela consegue começar visualmente a entender a multiplicação. Hoje, quem trabalha, por exemplo, com soroban, soroban é um ábaco japonês. Quem, Sim. quem mais trabalha hoje com cálculo mental, com velocidade, sabe aquele cálculo que a criança pega, você fala os números de 6 dígitos, ela calcula e fala a resposta? Ela, Sim. ela, ela faz esse cálculo a partir do ábaco, que são contas. Ou seja, ela visualiza Sim. na mente dela, ela tem uma visualização das quantidades concretas e não abstratas para fazer o cálculo. Ela faz o Então, cálculo deixa eu no te. Eu concreto quero na um mente dela. conselho. Eu quero um conselho como mãe. Digamos assim, que eu estou começando com meu filho de 4. Que material manipulativo eu preciso ter, assim, dois imprescindíveis para essa formação do cálculo matemático, certo? Nessa formação desse pensamento. Só dois, dentre todos os outros, os que vão poder me ajudar muito na formação desse conceito.
Vamos falar assim, por faixa etária. Digamos, o Tá, que que eu preciso? ok, vamos 4 anos, lá. 3, Va- 4 anos. Vamos indicar que quando a gente fala que precisa, não significa que precisa comprar, ok? Isso. Porque você, Ok. todos os materiais você pode construir em casa. Então isso é Isso. importante a gente falar, porque senão você sai querendo comprar tudo, Exatamente. tá? Eu acho O tão que lindo as que famílias eu... que confeccionam material. Eu não sou tão criativa assim, mas eu acompanho famílias que têm essa veia artística que faz cada material maravilhoso com seus filhos. Então, quem tem essa criatividade, segue lá. Quem não tem, Olha pode só, adquirir também. pode Sim, adquirir. Eu vou, já que você me pediu dois materiais, cara, você me apertou agora. Porque eu vou explicar, apertei. eu vou dar os dois materiais e vou explicar o porquê que você me apertou. Bom, o que que eu acho que são importantes aqui, ok? O material dourado, ele é importante, Eu usei e sempre. e o ábaco, ok? Sim. O ábaco, Ok. ele é Ó, importante. gente. Então, eu já Agora, então preciso assim, já providenciar, confeccionar, adquirir esses manipuláveis. o ábaco é uma coisa um pouquinho mais posterior, lá para os... Se você começar dentro do que eu estou falando aos 3 anos de idade, é possível que com 6 anos de idade você precise do ábaco. Então não é uma coisa Sim, urgente, né? O ábaco ele é uma das entendi. últimas fases que antecede os algarismos. Ele agora, por que que eu acho que por que que eu falo que você me apertou em escolher dois manipulativos? Porque são, porque que acontece? Como eu trabalho numa pedagogia conceitual, que vai construindo conceito a conceito, Isso, entre o material dourado e o ábaco, nós temos muitos conceitos para se trabalhar. Eles são muito exato. diferentes. Então, quando Uhum. a gente faz uma transição do material dourado para o ábaco, a gente precisa tomar alguns cuidados para saber se a gente vai estar trabalhando todos os conceitos. O material dourado, por exemplo, ele é um aglomerado de quantidades. Eu digo que, porque olha só, isso aqui não é só uma barrinha. É uma barrinha que você enxerga cada uma das unidades. Então eu Isso, costumo dizer que ele é um aglomerado, organizado de quantidades. Igual aqui, eu consigo, isso aqui não é só uma placa, ou seja, ele não é tão isso, abstrato, porque eu consigo visualizar cada uma das 100 unidades, eu consigo visualizar aqui. Agora, já o ábaco, você já tem, o ábaco ele já é posicional, que já é uma transição bem sim, complexa e que muitos pais têm sim, dificuldade na hora de apresentar a dezena e a centena. sim. E ele tem, e as continhas dele também são as mesmas quantidades em cada coluna. Então, ou seja, são materiais distintos e que entre um e outro eu preciso trabalhar alguns conceitos para chegar nele. Né? Então, Entendi. a ideia. Então, assim, agora o que, que eu diria? O Deixa mais só uma pausa. importante. Se eu quiser aprender, né, na sua mentoria de formação, eu vou ter esse passo a passo. Se eu entrar na sua mentoria, eu vou aprender a fazer esse caminhar seguro entre o material, né, dourado e o ábaco. Você vai me ensinar assim, ó, você vai Boa desenvolver pergunta. tal conceito. É isso que eu quero, eu preciso, né? Os pais precisam saber levar nesse caminho que é simples, que é gostoso de aprender e que vai tanto ajudar o pai a aprender conceitos matemáticos, como os pais ensinarem seus próprios filhos. Eu vou ter isso contigo na mentoria, no seu curso. Como? Explica pra Sim. gente. Tá, olha só, o curso que eu tenho hoje, que inclusive vai abrir vaga na próxima semana, tá? Quinta-feira a gente vai abrir vaga para a próxima turma. Ele é um Olha que curso, bom, gente. eles são duas coisas ao mesmo tempo. Ele é um curso, porque a gente precisa de informação que nós não temos, então eu preciso ter um curso de formação, e paralelamente a isso Sim, acontece a mentoria, que é o quê? É o sim. acompanhamento meu, pessoal, com cada pai, com cada família, com cada mãe, para acertar esses passos e esse caminho. Então a gente pega Muito bom. 2, 3 meses que você vai investir o seu tempo para compreender de verdade todo o nosso sistema decimal de numeração, em todas as suas nuances, em todos os seus conceitos, passo a passo mesmo. Para você ter uma ideia, dos primeiros passos que eu falei da quantidade até chegar na contagem,
que parece algo simples, né? Contar, a gente ensina a criança a contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, só que não. A gente tem mais de 30 passos, Olha. mais de 30 Então, gente, habilidades que a olha, quem criança precisa quiser desenvolver. acertar com seus filhos na educação matemática, já tem um super professor com essa mentoria. Então, corre lá e já se inscreve. Que dia? Quinta-feira abre turma? Tem uma, olha só, tem para quem já quiser, porque assim, a gente tem poucas vagas, então a prioridade Sim, vai ser para quem já se inscrever no nosso formulário de aplicação, que está lá no link da bio. Tem um formulário de joia. aplicação, a pessoa pode entrar, lá explica um pouquinho melhor. Se você tem dúvida, pode perguntar, a gente conversa, não é problema. Mas, assim, então nesse curso, nessa mentoria, a gente vai ter sim, ô Carla, o passo a passo desses conceitos todos. A gente vai chegar, e mais ainda, a gente ultrapassa isso, a gente ultrapassa os algarismos, a gente vai falar dos algoritmos, da multiplicação, da soma, da subtração, e estou querendo até colocar da divisão também, porque às vezes a gente vai ter dificuldade lá na frente sem entender a divisão. Entende? É um programa completo mesmo. Você vai ter um programa para trabalhar com a criança dos 3 aos 7 anos. Então, assim, você vai Maravilha. gastar Então, aí recomendadíssimo. Eu 3 já estou aqui meses. aprendendo só com essa aula. Imagine uma mentoria especializada. Você vai precisar se dedicar uns 3 meses na sua formação, na sua educação, para que você possa ter condições de dar um ensino todo completo para o seu filho. Olha só, cara, e o importante, você falou dos manipulativos, né? Olha que interessante. Os hindus, por exemplo, quando eles criaram os algarismos, eles não, o ábaco deles, na verdade, não era de pedra, igual todos os povos. Nós temos o ábaco foi utilizado por diversos povos, muitos mesmo utilizaram o ábaco. Agora, os hindus que criaram os algarismos, eles faziam o ábaco deles, só que o ábaco deles era na areia. Olha que Areia? interessante. Na areia. Eles iam desenhando na areia. Então não era tão Sim, manipulativo assim. Então, para você ver entendi. que a gente não pode se limitar a ter um material manipulativo, a construir uma areia, gente, um chão, uma terra, você precisa, e uma varetinha para poder escrever. Entendi. Então, Posso fazer um é, é, quadradinho, né, um retângulo, tipo uma e, bandeja, e colocar ali a sim, areia exatamente, e com palitinho exatamente, utilizar como aba. exatamente. Maravilha. Então tem várias maneiras de entender o ábaco, né? Ele não é só, então assim, eu preciso comprar o ábaco, eu preciso comprar o sorob. Não, gente, não. É tudo muito mais simples, é tudo muito mais suave, né? Só que o importante, ô Carla, Agora eu é que a vou gente te sai. perguntar outra Fala. coisa. Eu quero te perguntar assim, fora dessa, né, dessa nossa linha do aulão, mas uma angústia das mães, por exemplo, nos ajude. Eu tem acontecido muito, muitas mães começaram o homeschooling com os filhos aos 12, 13 anos, onde esses conceitos não foram bem formados na sua educação regular. E os pais têm percebido isso, essa dificuldade exacerbada na matemática, uma rejeição, tanto de pai como de filhos. Que conselho você dá para essa família que está nessa situação agora? Tirou os filhos da escola, que já está nessa fase lógica, digamos assim, né? E com muita dificuldade, sem aprender esses conceitos elementares. O que que você nos diz? Por favor, nos tranquilize. Há a possibilidade de aprender? Como a gente faz? Olha só, a gente precisa voltar em alguns conceitos que estão faltantes na criança, isso precisa ser feito, mas ele vai ser feito com uma outra abordagem, ou numa abordagem mais rápida também. Então eu costumo dizer o seguinte, que se você, seu filho, ele tá, quando você entende todos os conceitos que você precisava ter trabalhado e não foi trabalhado, poxa vida, faltou esse conceito, o que eu faço agora? Trabalhe esse conceito, só que você não vai demorar o mesmo tempo, você vai muito mais rápido, muito mais. Né? Você vai Sim, conseguir trazer para a criança, por exemplo, será que ele sabe o que é quantidade? Será que ele sabe ter uma percepção rápida de algumas quantidades sem precisar contar? Será que ele sabe realmente o que é a contagem? Então, algumas coisas são importantes. Será que ele sabe multiplicação? Será que ele tem decorado algumas multiplicações sem a necessidade de fazer a conta ou o cálculo, só de visualizar? Então, a gente precisa treinar isso. sim.
treinar o cálculo mental e aritmético sem os algarismos, daí vai ser um trabalho de desconstrução. Porque quando a criança ela tem dificuldade no cálculo, por volta dessa idade, é porque ela está tentando entender os algarismos. Então a gente vai precisar quebrar. Eu acho que uma coisa difícil é a criança, às vezes, no começo, aceitar essa quebra. Isso pode ser um pouquinho difícil, porque nós já acostumamos a mente dela a querer as respostas matemáticas a partir dos algarismos. Então a gente vai ter um pouquinho de trabalho no começo, só para disciplinar, para ter o hábito da criança de que matemática não é o algarismo. Então, isso precisa ser quebrado, isso vai dar um pouquinho de trabalho. Mas assim que você quebra isso, você vai trabalhar os conceitos muito mais rapidamente. E aí, se você fizer um bom trabalho, e um trabalho consistente, conhecendo os conceitos, eu imagino que em um ano e meio, no máximo 2, ela vai estar 100%. Então, há chance sim, então a gente tem que Sim, com investir, né, certeza. nessa área, Na principalmente, né, formação, 12 a gente anos precisa. é um tempo bom de aprender, de recuperar todos os conceitos que não foram formados anteriormente. E também que bom que as famílias que estão começando aos 4, 5 anos já têm esse aulão, essa aula especial, esse mentor que pode ajudar no passo a passo até desenvolver, né, toda a educação, voltado também para a educação clássica, não é, Sim, Gilberto? Você tem também. investido nisso. Você até falou que vai preparar muitos materiais para dar esse suporte às famílias do Sissi ou da educação clássica de modo geral. Não é assim? Sim, a gente tem na verdade, é estranho porque, assim, tem poucas pessoas com essa que falam. Na verdade, acho que não tem ninguém. Eu falo que tem poucas pessoas para ser mais humilde, né? Mas que traz essa, que traz essa abordagem que eu estou trazendo. Só que ela tem Isso. tudo a ver com a educação clássica, porque ela respeita a linha histórica, ela respeita os níveis de abstração, ela respeita as fases mentais da criança. E você pode ter certeza de uma coisa, no período histórico clássico, ninguém aprendeu números pelos algarismos porque eles ainda não existiam. Entendi. Então, Tá. uma coisa é certa, no período clássico, matemática não se ensinava como a gente está ensinando hoje. Então, às vezes a Entendi. gente, Então a gente precisa desaprender um pouquinho, assim, estudar e fazer tudo novo. E aproveitar que os filhos estão pequenos para poder inserir esses novos conceitos da forma correta. sabe por quê, ô Carla? Às vezes a gente prioriza o quê? A ludicidade. É comum os pais priorizarem a ludicidade, o que é colorido, o que parece bonito, ao invés de priorizar os conceitos matemáticos. Mas não é uma culpa dos Isso. pais, não. Nós temos um problema educacional. Nós não tivemos essa formação. Então a gente está com um problema Isso. sério. Nós estamos numa geração em que nós não compreendemos o nosso sistema. É difícil você achar Exato. alguém que de fato compreenda, entenda como é que funciona o sistema decimal, né? Você quer ativar um pouquinho os comentários para ver se alguém tem alguma pergunta? Eu acho que poderia ser. Eu Não sei, o que vou você fazer acha, assim, Carla? nós temos perguntas aqui, eu já vou colocar algumas. Então, se você tem alguma Tá bom, pergunta, coloca aí no interrogaçãozinho com balãozinho e a gente vai começar a responder, certo? Depois a gente volta para certo. a idade de 6 anos, 7 anos, 8 anos. Tem muita conversa ainda. Se essa live não der conta, a gente faz outra. Vamos lá. Faz outra. Deixa eu ver aqui. Só tá travando um pouquinho aqui. Para você. Consegue ler? Consigo, né? Minha filha tem dificuldade com tabuada. Já fizemos várias formas diferentes para entender, mas não rolou. Pois é. A tabuada é uma coisa muito interessante, por quê? A tabuada, antes dela estar nos símbolos, ela precisa estar mentalmente. Antes de se decorar os símbolos, a gente decora a tabuada em si. A gente decora as multiplicações e as somas, que tem tabuada de soma também, que o pessoal decora. Ah, mas elas precisam estar primeiro no manipulativo e mentalmente, para depois ela vir com os símbolos. Inclusive, eu estava até na live de ontem à noite, eu estava até conversando sobre o livro da Susan Bauer, né, sobre a mente bem treinada, e ela fala Sim. justamente que se você quiser apresentar os símbolos, se você apresentar uma folha com símbolos para a criança decorar, isso é puro
é pura decoreba, é um besteirol, ela fala nesses termos. Por quê? Sim, Porque não faz sim, sentido nenhum. Então, assim, a dificuldade está com a tabuada, mas o que que é a tabuada e para que que ela existe? A gente tem que pensar nisso. O que a sua filha sim. precisa ter é a multiplicação. A operação de multiplicação precisa funcionar na mente dela. E, então, trabalhe nisso, trabalhe com manipulativos e mentalmente antes de ir para os algarismos, antes de ir para o papel. Tá vendo, Carla, como os algarismos são uma barreira na aprendizagem da matemática? Porque a Entendi, gente tem que ensinar entendi. os algarismos, né? Exato, exato. Os Temos conceitos mais? matemáticos têm que vir primeiro que essa representação. Tem mais, vamos lá. Sim, com certeza. A, a tabuada, vamos falar mais da A tabuada. Minha tabuada. filha está com dificuldade em tabuada. Ela tem 9 anos e ainda precisa usar os dedos para contar. E aí? Fala aí Então, sobre os olha dedinhos só. de contar com 9 anos. Então, usar os dedos para contar, ele não é um problema, mas ele precisa ser explorado muito por volta dos anos de idade. Depois disso, aí é que faz uma transição dos dedos. Eu utilizo muito os dedos nessa gosta. A gente utiliza o corpo, os objetos, as figuras e depois vai vir os algarismos lá no final. Então, usar os dedos teve uma importância muito grande para a contagem. A gente precisa entender isso também. Os dedos fazem parte da história do Sim, cálculo. Os homens calculavam nos dedos. Os nossos dedos foram já verdadeiras calculadoras em vários povos. Usavam no lugar do ábaco, como calculadora mesmo, fazer cálculo com as mãos. Então, não é um problema isso. O problema é quando a gente não faz a transição para o abstrato, e se a gente quer apresentar direto, sem passar pela parte mental, se a gente vai passar direto do manipulativo para o abstrato, isso não vai funcionar. Então, entendi. provavelmente, Vivian, a sua filha não deve ter feito uma boa transição do manipulativo. Ela deve ter feito do manipulativo para o Então símbolo, para o ainda abstrato. mas tem tempo, só é procurar formação com Gilberto Guerra no Numeralizando, que vai dar esse suporte para ajudar nessa dificuldade, né, Gilberto? Sim, sim, Tem a gente está vaga, aqui vamos para lá. trazer contribuições. Então vamos Tem lá. vaga. Mais uma Ah, pergunta. gostaria de aprender a ensinar. Ô, Fátima, entra para a nossa mentoria, que a nossa mentoria é exatamente isso. É você ensinar o que ensinar e como ensinar, por que ensinar e para que ensinar. São 4 perguntas que a nossa mentoria responde para os pais com muita coerência, com muita substância, né? Nós temos aí um período Então vai lá, viu, Fátima? Se inscreve. A gente tem, olha só, porque a gente fala de começar com 3 anos, só que eu tenho mentorandas que têm filhos de 9 anos, né? Justamente porque precisa, tá faltando, E uma coisa que eu né? falo, viu, Gilberto, da importância de uma mentoria. Por exemplo, eu tive o meu mentor que me ajudou a encarar a educação domiciliar. Isso foi um ponto muito importante na minha vida, certo? Hoje eu ofereço a mentoria para acompanhar essas famílias que estão começando. Porque você encurta caminhos, você estuda Sim, junto para saber o que você pretende com seus filhos. É uma pergunta que a gente às vezes não nem se questiona. Segunda coisa, que sim, abordagens existem e eu posso começar por ali. Para o terceiro passo, escolher o material dentro dessa perspectiva de visão de família, de visão de método que você tem e depois fazer o planejamento. Então, assim, você oferece a mentoria do ensino da matemática para desmistificar esse medo, para organizar os conceitos, né, por faixa etária, no passo a passo. Então, nós precisamos investir mesmo naquilo que a gente precisa. É um investimento, não é um gasto. É um investimento na nossa formação. E quanto mais cedo a gente começar essas mentorias, menos erros a melhor. gente vai fazer.
Não é isso? Olha Eu só, penso Carla, a gente assim. tem, olha só, tem um livro, olha a grossura desse livro aqui. Esse Espera aí, deixa livro, eu ver. Se eu ele botar tá, aqui sua pergunta, eu não estou vendo, não. material da hora de quantas peças, eu vou ver depois. Espera, ó. Quero só te mostrar, tá vendo esse livro aqui? Consegue ver? Sim. Olha Tô só, vendo. É qual a esse? espessura dele. Ele é um livro para Uhum. contar só a matemática, só na Idade da Pedra. Entendi. Então, assim, Imagine. o que eu estou dizendo é o quê? A gente vai trazer para você isso muito esmiuçado. Você não vai precisar ler um livro desse, você não vai precisar, né? Exato. Nossa, vou ter que. Entendeu? Não, a mentoria ela traz essa facilidade, ela já traz os conceitos, já traz o passo a passo. Vamos lá, Marília falou material Exatamente. dourado de quantas peças? Olha só, o material dourado ele é complicado porque assim, complicado na hora de comprar que eu digo, né? Porque não tem o que eu gostaria que tivesse. Eu estou brigando com Porque a MMP, eu estou tentando fazer com eles um material que tenha a quantidade que eu queira, porque não tem, entendeu? Eu acho que precisaria ter. eu tinha um que Pensando tinha aí, aquele cubão, o cubo grandão de sim, milhares, não sei de quanto, e aquele milhar. cubo enorme. É esse daí, eu tinha esse completo. E eu usei O material, sempre na educação da minha filha, sempre. Onde ela estava realizando qualquer cálculo, o material dourado estava ao lado. eu acho que seria interessante, vamos colocar assim, um número ideal para a gente poder trabalhar diversas coisas. Eu acho que poderia ter de 18 a 20 unidades, de 18 a 20 dezenas e de 18 a 20 centenas e um milhar, pelo menos. Mas você não Sim, tem um material com essa quantidade, você tem quantidades meio estranhas, aleatórias, assim, né? sim. Por exemplo, eu comprei um com esse cubão que ele só vem 10 centenas. Isso, Então, só isso. se meu filho precisar fazer 900 mais 900 na primeira fase do concreto, ele não dá, o material não dá conta, ele já precisa fazer a troca do milhar. Seria interessante que a criança conseguisse fazer a soma num primeiro momento sem precisar fazer as trocas. E para isso você precisaria de pelo menos 18 de cada um. Mas a gente não consegue. Eu estou tentando, justificando lá junto com a MMP, que faz esses de plástico, que eu gosto, porque tem um Sim, cliquezinho e é colorido, tem toda uma dinâmica por trás disso, isso. ou até mesmo de madeira, mas é difícil você achar enfim, né? É mais difícil, essa quantidade ideal assim, tá bom? Então, já que não Temos mais existe a perguntas? ideal, o que já existe no mercado, qual é o melhor para a gente comprar? Eu gosto de comprar o que tem o cubão de milhar, porque a criança já tem condições de entender o milhar por volta dos 5 anos, 6 anos de idade. Por volta dos 6 anos, se você estiver trabalhando da maneira adequada, por volta dos 6 anos, tem condições de entender o milhar. Então, eu acho que ter o milhar, ter o cubão é interessante. Então, você pode escolher o kit que tem a menor quantidade possível, porque senão vai ter uns kits muito estranhos com 200 unidades, não precisa disso. Então você escolhe o menor que tenha o cubão, tá? Pode concluir para a próxima. Tudo bem, vamos lá. Mas é isso. Essa é a quantidade que eu adquiri, que eu estou usando, e tá me servindo. Isso que é interessante, ô Carlentin. Os materiais, eles estão a nosso serviço. Se eu entendo o conceito que eu quero trabalhar, eu vou trabalhar com o que eu tenho. Eu nem preciso estar preso ao material dourado, né? Então, ele não pode ser. A gente não pode estar impedido de trabalhar por causa de uma limitação do material. Isso é importante. A nossa limitação Entendi. não pode estar nisso. Isso E se não mesmo. tiver o material que você quer, mas você entende o conceito, vai lá e constrói o que você quer, o que você precisa. E os cubos conectados para criança de 4 anos? Iniciei o Singapura agora, então vamos lá. Eu conheço poucos cubos conectados. Eu confesso para você que assim, eu imagino que eles sejam bons. A Lilian, né, do Matemática em Casa, trabalha um pouco com eles. Mas assim, eu desconheço, eu não vou opinar. O que eu posso dizer é o seguinte: dentro do que Sim, eu trabalho, eu não precisei deles. Eu não preciso, sim. tipo assim, não me fez falta.
Mas não significa que se Entendi. você tem, ele deve ter com certeza alguma utilidade, né? Agora, o Singapura, gente, para quem inicia o Singapura, é interessante que tenha o livro dos pais, o livro que explica o método. Não adianta você ter só o caderno de atividades. Tem pais adquirindo o caderno de Isso. atividade, não sabe como funciona o método, não aplica adequadamente e depois o método que vai ser ruim. Não estou nem dizendo que o Singapura é o Exato. melhor, eu não, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se for para escolher um método e utilizar, aprenda como ele funciona. Então não deixe de Isso. ter o livro que traz as explicações, os livros teóricos do método Singapura, tá bom? Exatamente. Isso é importante que você colocou, porque muitas vezes a gente segue, digamos assim, na crista da onda e não vê se esse material a gente tem condição de trabalhar, se a gente precisa, como você aconselhou, a gente precisa ter o suporte teórico, não só o material de atividades ou comprar os manipulativos aleatoriamente. Então, se tem o curso, faça. Se precisa comprar referência bibliográfica, compre, para que esse material tenha realmente a devida utilidade no seu lar e, por consequente, um resultado positivo em todas as áreas. Sim, com certeza. Então, tem mais E é perguntas, tem interessante, mais. pode ir ficando. É Sim, pode interessante, por falar. exemplo, que aqui em casa, ô Carla, tem um filho de 6 anos e 1 ano, né? Com o nosso filho de seis Sim, anos, por exemplo, a gente não utiliza nenhum material específico com ele, a gente não tem apostila. E ele já faz soma, subtração, multiplicação na mente, entendeu? A gente já está trabalhando nessa parte de trabalhar os cálculos mentais com ele. Então, assim, você 6 precisa de um aninhos? material, de uma apostila, 6 anos. Você não precisa disso, né? Assim, de, Sim, né? A gente pode caminhar sem. É claro, é que a gente quer a praticidade, né, cara? A gente gosta de ter um material pronto, do começo isso, ao a gente fim, gosta. e Isso que traz uma promete segurança para resultado. nós mães. E também assim a gente começa a ver como trabalhar a sequência. Bom, eu trabalhei isso, entendeu? Então nós mães nos Vamos sentimos ver, olha só. seguras quando a gente tem uma apostila. Não são tão boa nessa disciplina. É bom terceirizar? Olha só, vamos lá. Eu acho que pro início, daí depende de quantos anos tem a criança, porque quando a criança, até 7, 8 anos, que é quando a criança está aprendendo nosso sistema de numeração, eu acho que seria muito válido para os pais e professores, que para os pais, né, que no caso é pai ou mãe que está falando, né? Você Isso, precisa aprender. Porque olha só, eu também. se você não conhece o nosso sistema de numeração, se você não sabe como funciona, não é interessante que você adquira também essa cultura, essa aprendizagem, como um desenvolvimento pessoal, cognitivo, intelectual, né? E até para Como cooperar com outras autoeducação. famílias e com outras mães, como autoeducação. Então, assim, eu não. É claro que no desespero a gente quer terceirizar tudo, mas se a gente está assumindo a responsabilidade da educação, eu acho que a gente precisa assumir algumas responsabilidades. E poder, por exemplo, falar bem a nossa língua, ler bem e calcular bem, tem que fazer parte do nosso currículo básico, a gente precisa dominar isso. Isso. Se não domina, vamos ver nisso. Eu acho que a gente precisa ter uma autoeducação, sim. A gente precisa aprender a falar melhor. A gente precisa ler livros mais densos, a enriquecer vocabulário, a enriquecer a maneira que a gente enxerga o mundo, a história, a cultura e o cálculo faz parte disso tudo, né? Isso Então, mesmo. agora, se você não tem, não quer, não se organiza nem na rotina, nem nas finanças, nem psicologicamente para você ter uma autoeducação, para você se formar, daí a opção é terceirizar mesmo, né? Mas daí, né? Quanto Não a sei isso, viu? como. Quanto a esse tema, eu não sou expert em muitos conteúdos, certo? Mas veja a premissa que nós temos aqui na nossa casa. Quando a gente se autoeduca, busca realmente aprender a matemática simples, lá do 4, 5 anos, você vai aprendendo junto com seu filho. Outra coisa
é a questão de se você, quanto mais você assume estar com seus filhos desenvolvendo essa aprendizagem, mais cedo ele vai se tornar autodidata, entende? Então, assim, na minha trajetória de 17 anos, né, com minha filha, teve momentos que eu não pude mais acompanhá-la. E o pai, sendo professor de matemática e física, não precisou também ser solicitado, Gilberto. Por quê? Porque quando a gente estabelece essa rotina, esse autoaprendizado, Sim, e a gente vai proporcionando isso aos nossos filhos, esses conceitos elementares, chega uma determinada idade, que é geralmente a partir dos 12 anos, existe já uma própria base nesses conceitos, e eles conseguem muitas vezes caminhar sozinho. Então, se a gente fica inseguro e começa a terceirizar desde cedo, professor de gramática, professor de matemática, então a gente vai perdendo um pouco essa visão dessa educação domiciliar e o propósito é sim. justamente ensinar o aluno a aprender, né? Então você chega nas matérias mais difíceis, nessa parte, né, da matemática, que vai ficando complexa para nós, não significa que vai ficar complexa para os nossos filhos, porque eles já vão ter estabelecido esse desenvolvimento lógico e vai conseguir aprender muitas coisas sozinhos. Concorda? Sim, a gente não precisa achar que a gente vai ter o domínio da matemática em Isso, todos os níveis. Eu estou falando, né? A gente está falando da parte da isso, base da matemática isso, e da nossa língua portuguesa. Agora, isso, depois de um tempo, gente, eu não preciso saber toda a geometria, saber, não precisa disso. É isso que a Carla está isso, falando, concordo. isso mesmo. Né? Agora, nessa fase das bases, é importante que a gente acompanhe junto e traga as bases, até porque a criança ainda não tem essas condições ela não está na fase lógica ainda, ela não tem condições de estudar sozinha, de aprender, isso é construído, né? Isso. Agora E já também, tem né, aí o ô Carla? Gilberto, né, Gilberto, que você abriu o seu canal numeralizando para nos assessorar. Então, gente, vale muito a pena se você está começando agora ou está tirando da escola e estão, né, com essas dificuldades, procure o Gilberto. Com certeza esse investimento vai valer mais do que você terceirizar nesse momento a Sim. questão da matemática ou da gramática. Então, vale a pena esse conselho de autoeducar-se, tirar um tempinho, organizar no dia. Quando a gente quer, a gente faz esse tempo acontecer, né, E Gilberto? procurar o mais rápido também, né, Carla? Com Não deixa certeza, para dá o depois. remédio logo. Ó, tem a última pergunta, porque o nosso tempo já só falta um minutinho, só nossa live Tá rendeu, bom. foi muito boa. Marília, mas o material dourado completíssimo, ué, com milhar. É, sim, eu acho que é o que vale a pena ter um milhar, sim. Tem que ter, a criança consegue manipular isso sem problema, né? É claro que isso depende tudo vai depender da tua pedagogia, da tua didática, né? Eu estou dizendo como eu trabalho hoje. Daí não adianta você adquirir um material que você não vai saber como trabalhar também, né? Exatamente, exatamente. Justamente por isso que hoje eu trabalho com a formação de educadores, eu trabalho com formação de pais, formação de professores nessa área da matemática. E a minha proposta é ter E, justamente um curso completo para abranger todos os conceitos do sistema decimal. E daí lá você vai então, ser, não só vai ter o passo a passo, como vai ser acompanhada, né? exato. E para deixar bem enfático, tem muitas famílias que estão aderindo ao método clássico e essa sua matemática, essa sua formação matemática também é para dar suporte a essas famílias. Não é isso, Gilberto? Sim, a gente tem uma dificuldade com a matemática na educação clássica, porque assim, primeiro que no período clássico a gente não tinha essa matemática que nós temos hoje com os algarismos. E daí muitas pessoas hoje que falam da educação clássica passam por cima da matemática, assim, de algo muito... Por quê? Porque sabe que é um campo que poucas pessoas têm um domínio próprio para poder entrar nele. Então, assim, a gente tem algumas propostas hoje de matemática que supostamente são clássicas, mas esbarram em algumas questões também. A gente tem isso. Por quê? Porque é algo que está sendo feito agora, a gente está precisando reconstruir essa questão do nosso sistema decimal.
Então, assim, se Isso. você não respeita as fases, né, gramática, lógica, retórica, se você não respeita a linha histórica, se não estão as disciplinas interligadas, conectadas umas com as outras, isso aí já começa a não ser tão clássico assim, né? Entendi. É isso mesmo. Então, assim, mas é algo novo, não estou dizendo, né? Tem que tomar cuidado para também não desmerecer o trabalho dos nossos colegas que estão aí lutando há anos para construir algo, mas a gente está nesse Isso, processo de exatamente. construção, né? Isso mesmo. Então, Gilberto, eu quero agradecer demais por esse aulão, por essa partilha, né? A gente aprendeu um bocadinho sobre os manipuláveis, sobre os conceitos, números e algarismos. Eu te agradeço demais e com certeza eu vou te convidar para fazer outras lives para trabalhar esses conceitos com a gente, Com tirar esse certeza. medo, esse peso do nosso coração de família educadora. Porque o nosso desejo realmente é aprender e fazer o melhor para os nossos filhos. E graças a Deus por você ter aberto, né, seu canal, tem no YouTube e tem no Instagram, não é isso? Fala um Isso, pouquinho isso. e você pode finalizar a nossa live. Tá. Agradeço aí, né? Obrigado aí. Sempre que for convidado, será que ainda tem tempo, gente? Tem. Pode convidar que a gente vai aparecer mais. Nós temos esse programa que eu falei, né? Que eu vou abrir vaga na próxima semana, inclusive quinta-feira a gente abre as vagas, então fica atento, preenche nosso formulário de aplicação lá no link na bio. No link na bio você vai encontrar o nosso canal também no YouTube. No YouTube a gente faz alguns vídeos, daí a gente tenta trazer ele para o Instagram, mas são plataformas diferentes. Mas você pode acessar as duas aí. No Instagram, direto eu dou mentoria gratuita, faço sessões com os pais. Recentemente eu fiz um mini curso sobre calendário, foi um sucesso. Tivemos mais de 80 acessos ao mini curso de pessoas que precisavam, assim, e um feedback muito bom, como trabalhar dia, semana, mês, que é algo também tão abstrato, porque a gente sempre, a partir dos algarismos que a gente começa a trabalhar isso, então é uma coisa muito sem conexão. Inclusive, para a próxima turma de mentoria, vai ter alguns bônus, vai ter um mini curso de ábaco, vai ter um mini curso de calendário e vai ter um mini curso de barras Cuisinert. Tudo isso dentro do pacote do nosso Maravilha, programa. E outras coisas maravilha. mais. Vai ter, olha só, exclusivo para a próxima turma, a gente vai fazer um aulão sobre Gênesis 1, 2, 3 e 4, mostrando que esses 4 capítulos de Gênesis, eles trazem na ordem os conceitos que você tem que trabalhar com seu filho. Maravilha, gente! Então vai lá, você se inscreve no link da bio do Numeralizando com esse pai, educador, professor de matemática, que já está revolucionando a matemática nos nossos lares. Muito obrigada, Gilberto. Deus te Eu que abençoe, viu? agradeço. Até logo. Amém. Obrigada pelo convite, por ter aceitado o convite. Ok, gente, vou saindo. Até mais. Até logo.